Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Larissa e esse aqui é o nosso canal onde a gente fala sobre arquitetura e urbanismo. No vídeo de hoje nós estamos começando uma nova série falando sobre casas brasileiras. Os tipos, os modelos construtivos adotados pelas diferentes casas que existem aqui no nosso país. É claro que um país tão grande, tão rico culturalmente, diverso como o Brasil, não poderia ter apenas um modelo construtivo, né? Tem-se vários modelos construtivos, tem-se vários modelos de edificações e nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles ao longo aí dessa série. Mas antes eu quero dizer que para fazer todos esses vídeos para vocês, eu levo um bom tempo, são muitas pesquisas, eu leio bastante, dá bastante trabalho. E a única coisa que eu peço em troca é apenas então que você curta esse vídeo, que você se inscreva aqui no canal, é claro, compartilhe com outras pessoas, mas que você possa dar esse apoio, esse retorno aí pra gente, curtindo e se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer, para mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e também para sempre estar nos incentivando a trazer novos conteúdos a vocês. Para abrir nossa série, então, o primeiro modelo construtivo que eu trouxe para vocês são as casas de taipa, que também podem ser chamadas de pau a pique. Esse modelo foi muito utilizado e difundido no Brasil colonial, né? Naquela época ele era um modelo de construção muito comum, hoje já não é tanto, né? A gente vai falar um pouquinho mais porque hoje em dia são utilizados esses modelos, né? Mas não se utiliza mais tanto. Mas no Brasil colonial ele era bastante utilizado e até hoje existem muitas casas feitas de taipa, principalmente na região norte e no sertão nordestino. São várias casas feitas de taipas que tem por lá. A taipa ela não é originária do Brasil, né? Embora a gente tenha utilizado aí desde o começo, né? Das construções brasileiras, mas ela não é originária do Brasil. No Oriente Antigo, né, principalmente ali na China, na África Antiga, antes mesmo da chegada, da colonização dos portugueses, né, dos europeus, não só dos portugueses, mas dos europeus como um todo, o povo africano, né, o povo do Oriente, eles já utilizavam essa técnica construtiva chamada então de taipa. E aqui no Brasil, esse modelo ele foi desde o começo utilizado assim pelas classes de poder aquisitivo, né, de um poder financeiro mais baixo, ou então destinado a essas classes mais baixas, como por exemplo as senzalas, né? As senzalas elas eram feitas de taipa. As casas grandes, por exemplo, são pouquíssimas delas que foram feitas de taipa, né? As casas rurais, né? As casas de uma forma geral, as casas rurais, boa parte delas foram feitas de taipa, né? Mas as casas mais urbanas já não utilizavam tanto essa técnica, mesmo lá na antiguidade não, gente. Mesmo lá no Brasil colônia já não utilizava tanto na parte mais urbana da cidade, né? Em Minas Gerais, tanto Ouro Preto quanto em Mariana, tinha, né, várias igrejas construídas aí por taipas, mas ao longo dos anos acabaram sendo, boa parte, né, dessas construções acabaram sendo substituídas por alvenarias. Mas muitas construções ali eram feitas de taipas e até hoje ainda tem alguma coisinha lá. Então, né, como eu disse, foi um modelo construtivo muito utilizado no Brasil colônia, destinado a classes, né, de poder aquisitivo mais baixo. E hoje em dia, né, tem-se casas de taipa, né? Como que é isso? Tem sim, gente, tem muita casa de taipa voltando aí, né, sendo construído. E o motivo disso é a sustentabilidade, né? A arquitetura bioclimática, ela vem trazendo bastante esse modelo construtivo aí de taipa. Muitos escritórios de arquitetura, né? Quando a pessoa chega lá até o escritório, eu quero um modelo de casas mais sustentável, é quase unânime, né, que é apresentado então às pessoas os projetos ali de casas feitas de taipa. Isso porque o material, né, que é utilizado para fazer essa construção, né, como a madeira, como o barro, ele é pegado no próprio local da onde vai ser construído ou no entorno ali do local onde vai ser construída aquela edificação, né, aquela casa, por exemplo.
Então, não agride o ambiente, né? Não tem esses gastos energéticos exorbitantes, né? Então, é um modelo de construção mais sustentável e ecológico. Então, vamos dar uma olhadinha como essas casas são feitas. Bom, começa ali pela fundação. Como eu disse, né? Eu vou falar assim um pouco mais de como é feito hoje, tá, gente? E como que era feito na época ali, principalmente do Brasil colônia, tá? E, então, como eu disse para vocês, esse tipo de arquitetura ele está sendo assim mais difundido, né, no meio de pessoas que buscam algo sustentável, né, que buscam a sustentabilidade através da construção. Então, tem-se, né, modelos onde a fundação ela vai utilizar o concreto, né, o concreto armado, para poder estar fazendo a fundação. Mas isso vai, né, tipo, qualquer utilização do cimento nesse processo, ele meio que bate ali de frente com a sustentabilidade, né? Porque a gente sabe que o cimento ele é industrializado, então para chegar até o cimento, né, que é utilizado aí no concreto, tem-se todo um processo industrial, então tem de certa forma uma agressão aí, né, ao meio ambiente. Então, há sim, né, fundações dessas casas de taipa que utilizam concreto, só que a maioria dos escritórios, né, dos arquitetos, eles estão recomendando fazer essas fundações com pedras. E aí pode até ser, né, que para conseguir dar a junção ali das pedras, né, como uma forma de argamassa, utiliza-se um pouco de cimento, mas assim, ainda é muito pouco quando se faz a fundação com pedra, né, se for necessária a utilização do cimento, ainda é muito pouco. Então, nós temos dois modelos, né, que são assim mais comuns. Fazer a fundação dessas casas com concreto armado, né, com concreto, ou utilizar a pedra. E nesses dois modelos, a pedra, claro, né, ela é mais sustentável aí do que o concreto. Feita a fundação, então, começam a subir ali as paredes, né? Como que é feita essa parede? A parede, ela é feita primeiro com uma armadura de madeira. Então, antigamente, né, eles utilizavam a madeira que tinha ali na região onde estava construindo. Então, às vezes a madeira ela era um pouco assim, ela não era exatamente igual, né, um pouquinho irregular, né, tinha algumas irregularidades. Um pouquinho irregular, quando que eu quero dizer, gente, a madeira ela tinha algumas irregularidades, como essa que está aparecendo aí na foto para vocês verem. Mas hoje em dia, né, além da madeira, tá se utilizando muito bambu. E o bambu, ele é, né, todo certinho ali, mais igualzinho, né, então não fica mais tão irregular. Então, se utilizava antigamente muito a madeira, mas hoje também se utiliza o bambu. Então, é feita toda uma estrutura, né, a armação com a madeira, e isso vai sendo erguido ali, né, a partir da fundação, isso vai sendo erguido e vai ser então a parede dessa casa. Então essa madeira, gente, nós temos as madeiras tanto na horizontal quanto na vertical. Vou começar pelo meio. As madeiras verticais são as madeiras que estão ali no meio dessa armadura, que vai fazer essa armadura. E aí em volta dela nós temos as madeiras na horizontal. Só que essas madeiras na horizontal, né, o ideal é que elas não se encontrem, que elas não estejam uma na frente da outra. O ideal é que você tenha uma madeira, por exemplo, do lado esquerdo. A madeira vai ficar mais embaixo, daí a do lado direito, você vai colocar um pouco mais acima. Aí a próxima, você vai colocar aqui, tá vendo? Elas vão ficando desencontradas. Elas não ficam na mesma direção, ali na mesma linha. Elas ficam desencontradas. Essa forma é a melhor forma de se construir, de se fazer nessa armação, porque dessa forma o barro, a hora que você vai colocar o barro ali, ele consegue fixar melhor, ele gruda melhor, e isso vai dar uma estrutura melhor para a parede. E aí depois, então, que você vai colocando, né, conforme você vai colocando, né, essas madeiras, já vai fazendo a amarração dessas madeiras, né, você vai amarrando aí a madeira a madeira que está na horizontal com a madeira que está na vertical e vai indo fazendo essa amarração da estrutura, dessa armadura. Antigamente as pessoas utilizavam muito cipó para estar fazendo essa amarração, né? Ou então qualquer tipo de material parecido que tivesse ali na região, né?
e que desce para estar fazendo essa amarração. Hoje em dia é mais utilizado o sisal e também pode se utilizar arame, né? Pode se utilizar prego, pode fazer uma junção, né? Um pouco ali se utiliza arame, outro pouco se utiliza um prego, outro pouco se utiliza o sisal. E é um pouco mais utilizado hoje o sisal, tá, gente? Mas pode fazendo essa mescla aí conforme a necessidade do projeto. Então, feita toda a estrutura, né? A armadura ali da parede, vem então o barro. E o que é esse barro? Esse barro é barro mesmo, gente. É o barro misturado com água e aí amassa esse barro e vai colocando, jogando ali. Eu assisti, né, vários documentários, entrevistas de pessoas, né, que utilizavam, né, as casas de taipa, né, principalmente ali pessoas um pouco mais simples, né, com pouco poder aquisitivo aí financeiro, né, mais baixo. E elas falavam, né, pessoas antigas falavam que quando eles se reuniam para fazer as casas, né, para levantar uma casa ali de taipa, então eles convidavam todo mundo ali do entorno, né, a família, os amigos, vinha todo mundo junto e todo mundo ia amassando barro, né, pegava ali o local onde tinha o barro, né, jogava água ali, o pessoal ia amassando barro, ia cantando, todo mundo cantando, alegre, festejando. Aí depois matava-se o animal, todo mundo comia carne junto, depois do trabalho. E eles falaram que era uma coisa muito gostosa, né? Era praticamente uma festa para poder levantar aí essas paredes. Mas é claro, né, que hoje em dia, né, e quando nós estamos falando aí em projetos, né, não nas casas levantadas pelas pessoas, mas por necessidade, né, que fazem esse tipo de edificação por necessidade, por não terem oportunidade de fazer, por exemplo, de alvenaria, né, mas quando se trata das pessoas, então, que optam, né, por esse tipo de edificação, por conta da sustentabilidade, não se utiliza mais isso, né, de ficar amassando barro ali, né, com os pés. Vai se utilizando outras técnicas para conseguir ter uma agilidade maior, né, para conseguir também que o barro ele fique homogêneo, nessa mistura ela fica mais homogênea. E para dar também um pouco mais agilidade, principalmente, né, para dar um pouco mais agilidade para a obra, gastar-se menos com mão de obra também para estar fazendo esse processo. E por que precisa amassar bem o barro, gente? Esse barro precisa estar bem amassado, né? Ele com a água ali precisa estar bem unidos, ficar uma mistura, como eu disse, né, bem homogênea. E também para que se tire todo o ar que tenha, né, que possa ter ali nesse barro, né? Porque vai ficar na parede, né? Depois ele vai secar ali na parede. Então tem que tirar todo o ar que tem ali e deixar essa mistura então bem homogênea mesmo. E aí depois do barro pronto, com a própria mão mesmo, vai pegando então o barro e vai colocando ali nessa parede, né? Nessa armadura que foi feita de madeira, vai colocando o barro ali, então, desde o começo, desde a fundação ali, vai colocando até chegar então no telhado. Gente, a armadura, né, da parede, entre a madeira que tá do lado esquerdo, né, até o lado direito ali, tem-se mais ou menos uma espessura de 15 centímetros. E aí depois, né, com barreamento, tudo, com revestimento, né, pode chegar-se até uns 20 centímetros. Então, em média, a espessura dessa parede é de 15 a 20 centímetros, muito parecido aí com a da alvenaria, né? Acompanhando então a modernidade, alguns arquitetos sugerem colocar aí, não só os arquitetos, né, alguns pedreiros também sugerem colocar um pouco de cimento no barro para dar mais estabilidade para a parede. Mas como eu já disse, né, no começo do vídeo, isso meio que a utilização do cimento, ela meio que bate de frente ali com a sustentabilidade. Então, nem todas as pessoas aceitam, né, a utilização do cimento no projeto. Mas é uma possibilidade também de colocar, né, junto com esse barro, misturar um pouco de cimento para dar uma estabilidade maior para a parede. Então, depois que a parede ela já tá cheia ali, né, foi cheia de barro, né, foi todo amassado, colocado ali com a mão, tudo certinho, tem que esperar esse barro secar. E aí, hora que ele seca, ele começa a ter umas fissuras, umas rachaduras. Não é nem fissura, gente, são rachaduras mesmo, né? Um pouco profundas ali. Isso é super normal, é esperado mesmo que se tenha essas rachaduras. E aí, então, depois, né, desse barro seco, dessa parede seca,
vai vir então o barreamento. A função do barreamento é justamente tampar essas rachaduras, essas fissuras que ficaram. E aí o barreamento, ele é uma mistura bem simples, igual mesmo para fazer a parede. Mistura-se barro e água novamente para estar tampando, né? Só que o traço dessa mistura, ele é diferente. Por exemplo, da espessura, né, da parede. A parede, ela tem que ficar ali um pouco mais densa, né, essa mistura. Já com o barreamento, tem que ser uma mistura mais fluida para conseguir tapar aí certinho essas rachaduras. E hoje em dia também, né, a modernidade aí já mostrou que se você misturar a areia nesse processo, vai ficar melhor ainda se misturar areia, cal e novamente o cimento, né? Como eu disse, não é todo mundo que vai aceitar, né, o cimento, por exemplo, ou até mesmo cal, né? Mas se você misturar, né? Fazer uma mistura, então, pro barreamento, né? Fazer uma mistura da água, o barro, aí colocar areia, colocar cal e cimento, isso vai fazer com que essa parede, ela fique melhor, né? Os buracos, as rachaduras ali, elas ficam mais tampadas, né? Melhor tampadas. E também vai fazer com que ela tenha uma estabilidade maior e um acabamento mais bonito também. Essa parede, né, se você fizer essas misturas, ela vai ficar mais sólida. E aí na hora que você vai colocar, né, o revestimento, ou se você quiser simplesmente deixar ela só ali daquele jeito pronta para pintura, vai ser um processo mais fácil aí, né? Por exemplo, a pintura vai ser um processo mais fácil quando se mistura esses elementos. E a proporção, né, de mistura desses elementos? Gente, não tem uma proporção específica, tá? É quanto que eu devo colocar de barro, de água, de areia, cal, cimento, quanto que eu devo colocar para ficar legal ali, né? Não tem, gente, é uma medida específica, porque isso vai depender muito do tipo de barro que você está trabalhando, né? Então é necessário que se faça testes, né? Porque cada barro ele vai ter uma propriedade diferente, né? Então é necessário que você vá misturando ali, vá fazendo testes para ver, né, para aquele tipo de barro, a quantidade que vai precisar de água, de cimento, de cal, de areia, que vai ficar legal, né? Que ainda vai ficar, né? Uma mistura mais fluida para estar conseguindo tampar bem aí essas rachaduras. E, gente, precisa tampar muito bem essas rachaduras, porque é algo, né, que quando se fala em casa de taipa, eu tenho certeza que se você já ouviu falar disso, você já pensou a primeira coisa barbeiro. E realmente, né, se você não tapar bem essas rachaduras, isso pode, né, ser propício aí para a proliferação de insetos e principalmente aí, né, o barbeiro se instalar ali dentro e isso gerar um problema aí de saúde. O telhado é uma parte muito importante da construção, porque como a taipa ela não é resistente à compressão, é necessário que esse telhado ele seja mais leve. Então, antigamente era muito comum que as casas de taipa elas fossem cobertas por palha, né? Que é algo bem leve aí, era muito comum que ela fosse coberta por palha. Mas hoje em dia, né, usa-se a técnica de que o telhado ele não vai ficar, o peso do telhado não vai vir sobre a parede ali que foi feita de taipa, né? Vai ter-se então a utilização dos pilares e toda a carga, o peso do telhado, ela vai vir, né, sobre as vigas que vão estar então sobre os pilares e não sobre a parede. Então pode-se utilizar hoje em dia, né, muito comum você ver casas de taipas, né, com a utilização, por exemplo, de telhas de barro. E o telhado, gente, ele é uma das primeiras etapas da construção aí de uma casa de taipa. É claro, né, se você tiver o telhado ali, para o trabalhador vai ser muito bom, vai gerar, né, todo um conforto para quem estiver ali fazendo a obra, mas não é exatamente essa a intenção, né? Porque a casa de taipa ela é feita de água e barro. Então, por exemplo, imagina você acabou de construir, né, aquela parede, aí vem uma chuva, né? Terminei agora minha parede. Demorou, sei lá, 15 minutos, veio uma chuva. Imagina, né? Essa parede, né, esse barro vai embora ali, né? Ou
Pode ser que não vá embora todo, né? Se a chuva não for tão forte, pode ser que não vá todo embora, mas uma parte dele ali vai embora. Então o telhado, né, ele é principalmente para estar cobrindo essas paredes, para não deixar, né, que os intempéries aí da natureza venha levar essa parede embora. E falando em intempéries, então, é importante que esse telhado ele tenha pelo menos 50 centímetros de beiral. E também, e mesmo assim, né, mesmo que ele tenha um beiral grande, se o local ele tiver ali, né, é comum naquele local grandes índices pluviométricos, né, é necessário então que seja feita toda uma impermeabilização, né, mais forte das paredes ali externas para que ela não venha sofrer aí, né, principalmente com as chuvas. Uma coisa muito legal é que a maioria das pessoas, né, que optam por fazer a casa de barro, né, a casa de taipa, né, que vai barro, por conta da sustentabilidade, elas utilizam o barro para dar o pigmento da cor da tinta para pintar a casa. Olha que legal, gente. Não sei se vocês já sabiam disso, se vocês conheciam isso, né? Mas o barro, ele pode dar o pigmento para estar pintando a casa. Então, de repente, você vai pintar a casa com cal, né? Pode estar colocando ali, né, peneirando um pouco do barro, misturando até chegar no tom que se queira, né? É claro, existem muitos tons de marrom, existem muitos barros diferentes, então nós vamos ter aí, né, 50 tons de marrons, muito mais até, né, vários tons de marrons que podem então, né, tá dando pigmento aí para essa tinta. Então, se você vai utilizar a cal, pode estar dando pigmento com barro. Se vai, tem uma, não sei se vocês conhecem também, né, mas tem uma técnica que é misturar, né, esse barro com a cola branca. E também vai misturando até chegar na cor que se queira. E tem-se, gente, uma cor assim, né, personalizada para sua casa, única, né, que fica muito linda. Tem muitas construções pintadas de barro que fica muito legal, né, eu acho muito bacana. E tem até, gente, uma construção, uma casa que eu vi que é de taipa que eu quero mostrar pra vocês. Vou pedir pro meu editor colocar aí na tela. Gente, dá uma olhada que coisa mais linda que ficou a pintura dessa parede aí, dessa obra. Eu não sei exatamente onde ela é, mas, gente, eu fiquei apaixonada por essa parede. Olha que coisa mais linda. E o mais bacana de tudo, né, é que esse tipo de tinta é um tipo de tinta, né, sustentável, muito mais sustentável do que a convencional. Agora, uma vantagem dessas casas, gente, é o conforto termoacústico. Então, é como essas paredes elas são mais densas, né? O barro ele vai funcionar como regulador térmico. É claro, gente, né? Isso vai depender muito também do tipo de telhado que tem ali, né? Na casa, na habitação. Mas, né? De uma forma geral, né? Como a parede funciona. Então, por exemplo, em lugares quentes, né? No norte do Brasil e no nordeste, que tem-se muitas casas de taipa, né? Dentro da casa, por mais que esteja quente lá fora, né? O norte, o nordeste é quente, né? E por mais que esteja quente lá fora, dentro da casa é sempre um pouco mais fresco por conta aí dessa parede de barro. Então, durante o dia, a parede ela vai absorvendo, né, o calor que tá ali de fora, mas ela não transfere esse calor ali para dentro, né? Pelo menos não completamente, ela não transfere ali para dentro. Ela vai absorvendo durante o dia que tá mais quente, ela vai absorvendo esse calor e à noite, né, que começa a fazer um friozinho e tal, ela vai liberando aos poucos esse calor. Muito interessante, né? É claro, né, gente, né, que se for um lugar, por exemplo, que é muito frio, né, provavelmente essa casa vai precisar aí de uma ambientação térmica, né, mais forte, né, um conforto térmico, alguns materiais que possam dar um conforto térmico aí melhor para casa. Mas de maneira geral, o barro, né, dessas casas de taipa, ele vai funcionar aí como regulador térmico e também acústico, né? Como eu disse, as paredes elas são de barro, elas são bem densas, então ela consegue vedar bem o som que vem ali de fora, né? Tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora também. Bom, gente, eu falei para vocês, né, desses projetos incríveis, maravilhosos, né? Vocês viram aí que tem construções muito bonitas, belíssimas, feitas de taipa, que são possíveis de fazer, né? É possível construir uma casa muito bonita feita de taipa. Mas essa não é a realidade da maioria das casas brasileiras que adotam esse modelo construtivo, né?
Como eu disse, né, esse modelo ele é muito comum no norte e nordeste do Brasil, no sertão nordestino, né, brasileiro, e nem todas as pessoas, né, que moram nessas casas de taipa gostariam de morar nelas, né, porque é uma casa que requer um cuidado maior, né, depois, não vou dizer que seja maior, tão maior assim que a alvenaria, né, se você tiver feito, né, todo um projeto legal, mas tem isso, gente, né, para que essa casa ela não precisa, né, tá requerendo muita mão de obra depois, é preciso fazer um projeto muito bacana, né, é preciso contratar aí um arquiteto que vai te dizer até, né, a melhor posição de colocar essa casa, as janelas, a disposição dos ambientes, né, e que vai te falar qual a melhor técnica construtiva ali para aquela localidade e tudo mais. E o que não é a realidade, gente, da maioria das casas de taipa. Então, o que eu mais vi, né, fazendo essas pesquisas foram pessoas falando que não gostariam de morar na casa de taipa, gostariam de morar numa casa de alvenaria, né? Mas de qualquer forma, é uma arquitetura que dá para se fazer, né? Uma arquitetura bioclimática muito bacana, sustentável e que eu espero que vocês, né, para quem aí for seguir essa carreira de arquitetura, comece a pensar, né, um pouquinho aí nos projetos que dá para serem feitos utilizando então o barro, a taipa, né? Então, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo falando aí sobre as casas brasileiras. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês as casas de palafitas. Não sei se vocês já conhecem, mas se vocês não conhecem, eu tenho certeza que vocês vão achar muito incríveis também. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!